Quantos acharam? Diga amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 13 em diante. Portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios, esperai até o fim, pela graça, ou inteiramente, em algumas versões, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores de vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata, ouro, de vossa vã maneira de viver, a qual recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Repita comigo: precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente pré-ordenado antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes últimos tempos por vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade através do Espírito, ao amor não fingido dos irmãos. Vede para que ameis uns aos outros fervorosamente com o coração puro, tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. A erva seca e sua flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que pelo Evangelho vos é pregada. Feche os teus olhos. Pai, esta é a tua palavra. Ó Deus, que mais uma vez ela venha cumprir o propósito, que o Senhor receba toda a glória para si, toda a honra, toda a notoriedade, pois o vaso continua, Senhor, sendo de barro, para que a excelência do poder e grandeza seja do Senhor e não do vaso que é de barro. Senhor, repreenda Satanás, não permita que ele venha roubar a semente lançada em nossos corações, mas que o Senhor o repreenda para a glória do seu nome. Amém. E graças a Deus. Irmãos, o ambiente está bem favorável. O Espírito Santo, ele constrange a gente. A gente sempre preza por esse tempo de 1 hora antes da oficina de oração, meia hora antes. Parece que não tem nenhum proveito do lado externo, mas na verdade é muito proveitoso. O Espírito Santo, ele praticamente se manifestou em nosso meio de uma forma tão simples, tão aconchegante, enquanto às vezes a gente está numa expectativa tão espalhafatosa, tão agitada, Deus, isso, aquilo. E às vezes o Espírito Santo, ele nos leva a um ambiente de extrema reflexão, aonde nós pensamos naquilo que estamos pensando, naquilo que estamos ouvindo, naquilo que estamos falando. E nós precisamos entender isso. Todas as vezes que a gente se reunir, nós estamos nos reunindo em prol de uma mesma pessoa, e é o Senhor. Todos nós saímos de nossa casa para vir a esse lugar em prol do Senhor. Nessa hora não há espaço para estrutura, nessa hora não há espaço para cargos, para funções. Nessa hora há espaço apenas para o desespero de uma alma que tem fome e sede da presença de Deus. Então que o Espírito Santo possa continuar falando através da sua
palavra. Amém, irmãos? Bom, a temática é a maneira de viver segundo Deus. Essa maneira de viver segundo Deus, nada mais, nada menos do que o que Deus espera de nós, o que Deus espera que a gente venha fazer, o que Deus espera que nós venhamos realizar, que tipo de comportamento é o nosso diante da realidade do Evangelho pregado até nós. Esta carta foi direcionada aos cristãos da Ásia Menor, Capadócia, Galácia, algumas regiões onde os irmãos estavam passando por extrema perseguição. A carta do apóstolo Pedro tinha um propósito e uma finalidade de encorajar os irmãos dispersos da Ásia Menor. Há quem diga que parte desse público disperso, por quem a carta foi escrita, faziam parte de Atos capítulo 2. Depois que o Espírito Santo caiu sobre o povo, uma perseguição extrema recaiu sobre a igreja. E daqui é onde surge a tese de que não é de qualquer maneira que Deus derrama uma porção diante de um cristão. Todas as vezes que Deus decide movimentar a terra, encharcando ela com água do Espírito, algo anormal na sociedade está acontecendo. Pode isso estar ligado a uma extrema perseguição ou resistência até política. Então, todas as vezes que Deus faz algo poderoso, a igreja é revelada como sal da terra e luz do mundo. O próprio Cristo deixou isso claro quando disse para os seus discípulos, na sua oração: dei-lhes a minha palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Custa para nós, custa caro. Para alguns vai custar reputação, para alguns vai custar até mesmo a família no contexto do Islã, do Irã, guerra, aonde você falar de Jesus você é morto. Para alguns vai custar saúde, para alguns vai custar até a própria vida. Esta carta serve para nos encorajar. Fala para o teu irmão, essa carta é para você e eu ficarmos firmes. E de que maneira ele fortalece os irmãos nessa carta? Primeiro ponto, trazendo à memória a sua origem. Todas as vezes que Deus quer encorajar os seus filhos, todas as vezes que Deus quer encorajar os cristãos, uma das coisas que Deus está preocupado é de levar o cristão à sua origem. Quando um céu nublado nos acometer, quando uma conspiração se levantar contra nós, quando parecer que o pão vai sair da mesa, ou que as portas dos grandes empreendimentos vão fechar, quando uma extrema calamidade soar de longe para nós, Deus levanta seus dispenseiros com a finalidade de lembrar os seus filhos que tem uma origem, que tudo que nós estamos passando aqui é só passagem. Como ele lembra os cristãos da sua origem? Chamando eles de estrangeiros, dispersos, ou de forasteiros. Essa palavra tem um sentido de residente temporário. O que o apóstolo Pedro estava trazendo aos irmãos? Todo o contexto de sofrimento, de guerra, resistência, luta contra o pecado, luta contra o diabo, luta contra a carne. Existe uma contextualidade. Vocês não podem perder o senso de origem, entenderem que o sofrimento onde vocês estão residindo é temporário, porque em breve nós estaremos num céu de glória.
Então, para o cristão, uma calamidade ou sofrimento serve como combustível. É Deus dizendo para o seu povo: vocês são residentes temporários. Nós estamos de passagem. Segundo ponto, de que maneira ele encoraja? Trazendo à memória o seu propósito, eternidade com Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa esperança viva tem como base principal a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Nós só temos uma esperança viva porque alguém pagou um boleto no nosso lugar. Esperança viva. Aqui Pedro não está falando de algo temporário. É temporária a nossa passagem, mas a eternidade não é temporária. A residência que nos espera não é temporária, mas o sofrimento presente é temporário. Mas a fase que estamos vivendo nesse mundo, ela é temporária. E nós vamos falar melhor a respeito disso, porque o cristão precisa colocar o capacete da salvação em sua cabeça. E uma das formas de ilustrar uma mente voltada para o reino de Deus é o capacete da salvação. É alguém que está totalmente envolvido na eternidade. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Terceiro ponto, trazendo o real sentido da prova da fé. Porque muitos irmãos já estavam... Pode ser que os irmãos estavam começando a questionar: por que tanto sofrimento, Cíntia? Meu Deus, desceu o Espírito Santo e agora parece que eu vou morrer. Eu pensei que o Espírito Santo ia transformar a gente em Superman, mas ele nos deu ousadia em favor do sangue do Calvário. Eu vi uma vez um homem chamado Josué Arion. Ele fala: Deus só pode contar com cristãos maduros e ousados. Esses Deus enche. Por que Deus enche? Porque não vão ficar cheios e sentar no sofá. Vão para o campo. Uma das formas de sabermos que o Espírito está sobre nós é o grande entendimento sobre o curso evangelístico da igreja. Nós não nos damos por satisfeitos e enfrentamos as adversidades. Mas vamos voltar para cá, trazendo o real sentido da prova da fé: louvor e glória. Verso 7 do capítulo 1 da carta de Pedro: para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Será que a gente consegue lembrar de uma das falas importantíssimas da Bíblia? Será que quando o Filho do Homem vier, ele achará fé aonde? Na terra? Não é qualquer fé. Na verdade, esse texto, ele está baseado também nessa linha de raciocínio. A fé que o Filho do Homem virá receber é a fé achada em louvor. Como é que a fé ela é achada em louvor? Compatível com ouro sob pressão. Quando Cristo vier, talvez a gente não esteja sentado em casa, talvez nós estejamos enfrentando um tempo extremamente difícil, porque a proposta do sofrimento é validar a fé que a gente recebeu. O único meio pelo qual Deus nos permite passar por tudo: o sol nasce para o ímpio e para o cristão. A lua também desperta para o ímpio e para o cristão, Lucas. Porém, a diferença do ímpio para nós
é que o nosso sofrimento, além de ser temporário, ele está aperfeiçoando a fé que Deus espera de nós. É por isso que Deus nos permite passar por certos constrangimentos. Então o apóstolo Pedro também está encorajando os irmãos, lembrando eles: a fé de vocês está sendo validada, porque a fé boa é a fé provada no fogo. Quando estamos acomodados, nos esquecemos do nosso Deus. Quando estamos apegados demais, atarefados demais, com trabalhos, com coisas, com pensamentos de comer, beber, vestir-se, não priorizamos o reino de Deus. A única forma de Deus trazer o seu filho para o senso da sua origem é levar a sua fé em um nível de constrangimento e prova. E aí, quando nós passamos por certos flagelos da vida, nos lembrando, temos uma origem. O que acontece? Deus dá Isaac para Abraão. O que Abraão faz? Vai festejar. Ai, Deus, então me dá Isaac de volta. Como assim? Lê o texto. Abraão se distraiu. Como é que Deus prova a fé de Abraão? Levando Abraão a dar tudo aquilo que ele esperou e pediu de Deus. Por que Deus não levou? Porque Deus achou e louvou a fé de Abraão. Aleluia. Quem tem a fé achada em louvor não se importa com o sofrimento externo e o que está sendo perdido. Glorifica ao seu Deus que está no céu. Então o apóstolo Pedro está encorajando os irmãos. E a ideia de ver sofrimento em conformidade com glorificação em Jesus Cristo já é a imagem apostólica, irmãos. Esse conceito de sofrimento e glória é um conceito apostólico. Isso acompanhou a igreja. Paulo deixa isso escrito aos Romanos. Se é certo que com ele padecemos, é certo também que com ele seremos glorificados. O que esse texto diz para nós? Aqueles que irão desfrutar da glória futura na manifestação de Cristo serão submetidos aos seus mesmos flagelos, sofrimentos. Nós não sabemos o que Jesus Cristo enfrentava, mas o texto é claro em dizer que ele transpirou sangue, extremo sofrimento, mas o sofrimento estava unido à glória. Repita comigo: não existe glória sem sofrimento. E diante disso é que a gente vai introduzir esse texto aqui. Porque a maneira de viver segundo Deus, toda maneira de viver segundo Deus, de acordo com os preceitos de Deus, só vem de uma única fonte: as Sagradas Escrituras. Nós não vamos encontrar em nenhum outro meio uma inspiração a viver a maneira segundo Deus, se não for as Escrituras. Leis, profetas, testamentos, alianças, tudo está na Escritura Sagrada. Nós não vamos encontrar outro contexto que nos faça pensar nisso, a não ser as Escrituras Sagradas. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. E o que isto quer dizer, Miquel? Esta maneira de viver está proporcional a uma realidade espiritual. Ainda que a gente venha vivenciar aqui na terra, e ainda que alguém não acredite que exista essa realidade, isso não vai invalidar esse conceito espiritual. Toda a nossa maneira de viver está compatível a uma realidade não terrena, mas espiritual. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. E se ela está relacionada a uma realidade espiritual, isso traz para a gente um senso de compromisso. Por isso ele inspira os irmãos, falando da prova da fé, falando da manifestação de Jesus, porque tudo que eles estavam vivendo estava compatível com a realidade espiritual.
Amém? E essa maneira de viver, segundo Deus, requer o que de nós? Aí a gente vai para o primeiro ponto que define a maneira de viver de um cristão diante dessa realidade. Eu estou correndo para a gente aplicar. Primeira coisa que a maneira de viver, segundo Deus, requer de nós, está no verso 13. Abre comigo aí. Portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios. A primeira coisa que a maneira de viver requer de nós é sobriedade. Repita comigo, sobriedade. E o que é estar sóbrio? É o contrário de estar embriagado. Estar sóbrio é estar lúcido. Estar sóbrio é estar em alerta. Cingir os lombos é o que? Cingir os lombos da mente. Primeiro, que cingir os lombos estava diante de alguém colocar a camisa ou a blusa por dentro do cinto. Cingir os lombos era ajustar o cinto e apertar a camisa que está por dentro do cinto. Qual é o sentido disso? Firmeza. Então colocar a blusa por dentro do cinto era cingir os lombos. E o que o apóstolo Pedro fala? Cinjam os lombos da vossa mente. Ter uma mente cultivada numa disciplina espiritual. A nossa mente, ela é totalmente voltada a uma disciplina espiritual. Por isso que enquanto o corpo quer comer alguma outra coisa, o espírito, que ele está à mercê de uma mente disciplinada espiritualmente, coloca a carne em sujeição, coloca a carne em submissão, coloca a carne em domínio, porque é uma mente disciplinada espiritualmente. A primeira coisa que a maneira de Deus, da gente viver segundo os preceitos de Deus, requer de nós, é sobriedade, é estar lúcido, é ter uma mente focada e disciplinada com as coisas espirituais. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Vamos lá, o que é ser sóbrio? Ser sóbrio é ser alguém lúcido e focado, com total disposição mental para viver diante de Deus. Alguém sóbrio é alguém que não maquina o mal, maquina os preceitos de Deus. Esse ano, meu Deus, esse ano está se findando, mas no ano que vem eu estarei mais fervoroso. Vai começar pelo fim desse ano, vou me disciplinar. Meu Deus, eu não estou orando nada, eu preciso orar. Meu Deus, eu não estou jejuando, preciso jejuar. Meu Deus, eu não estou lendo as escrituras, eu preciso uma mente disciplinada, lombos cingidos, mentes cingidas. É nesse ponto que muitos cristãos são reféns do diabo, porque a sua mente não é uma mente disciplinada espiritualmente. Como Satanás está interessado nas coisas humanas, ele sabe como desmotivar o filho a deixar de olhar para o alto. É só influenciar a mente dele e pensar o contrário de sua realidade. Acabou. Nós vamos viver com aparência de cristãos, mas com uma mentalidade ímpio. É isso que Satanás quer. Nós vamos frequentar os lugares que os cristãos vão frequentar, mas teremos uma mentalidade ímpia. Nós vamos estar no seio da família congregacional da fé, mas teremos uma mentalidade ímpia. E a mentalidade ímpia não é uma mentalidade disciplinada nos preceitos espirituais de Deus. Uma mentalidade ímpia, ela está importando-se apenas com as coisas desse mundo que vai passar. Quando vocês estão me ouvindo, diga amém. Aleluia. Disciplina. Fala para o teu irmão, disciplina a tua mente a viver uma realidade espiritual. Segundo, ser sóbrio é o quê? Ser sóbrio é ser alguém equilibrado espiritualmente. Uma coisa é ser disciplinado, agora equilibrado.
autocontrole. Representa uma pessoa que sabe se posicionar na sociedade. Só se posiciona quem é equilibrado. Só se posiciona quem está sóbrio, vigilante, atento. Olha só como que isso é importante. Vou pegar o exemplo, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Ele está falando a respeito da conduta da mulher, mas isso serve para nós, porque no mesmo contexto ele fala também que o diácono não fosse maldizente, mas ele diz aqui: da mesma sorte suas mulheres devem ser sérias, não maldizentes, mas sóbrias e fiéis em todas as coisas. Sobriedade é ter equilíbrio diante de todas as circunstâncias da nossa vida. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Então ser sóbrio representa uma pessoa que não é entregue ao excesso do mundo. Todas as vezes que a Bíblia fala de sobriedade, está falando de alguém que está lúcido, de alguém que não está distraído. Próximo ponto: ser sóbrio é ser alguém vigilante. Como que a gente pode comprovar isso? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 6. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, perdem o senso do equilíbrio, embebedam-se da noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Só até aqui nesse texto. O que o apóstolo Pedro está trazendo para nós? A maior dificuldade que um cristão pode ter é manter-se alerta. Será que é alguma mentira, irmãos? Nossa maior dificuldade é se manter sóbrio. Entre o celular e as escrituras, o que a gente prefere? Quem pode dizer? Hã? Entre orar ou assistir um filme, o que a gente prefere? Oi? Entre ir para uma festa ou ir para uma madrugada de oração, seja no monte ou em casa, o que a gente prefere? Porque nós já estamos sendo vacinados pelo mundo a vivermos fora da nossa origem. Isso mostra que a nossa disciplina espiritual está quebrada. Isso mostra que nós não estamos em alerta, que nós não estamos vigilantes. Porque uma mente vigilante, ela é disciplinada. Daniel tinha 3 horários do dia para orar. Disciplina espiritual. Jesus, todas as vezes que ele via que o povo ficava muito alvoroçado com ele, querendo colocar ele em um pavão que ele não veio mostrar, ele saía de diante do público e ia para os lugares desertos. Para quê? Oração, disciplina espiritual. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Perceba outras vezes que ele utiliza o termo sede sóbrios. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 7. Mas o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai. Isso aqui é forte. Aquela Luquinhas: a tua presença é o meu sustento. Vamos lá. Só joguei a isca, os irmãos já vieram, né? Tua voz dizendo: vem, filha amada. Deus é fiel. Vem seguro. Ao meu altar. E ali falarei contigo.
com teu amor. Quero olhar nos teus olhos. Tuas feridas. Mas o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. A vida de oração também depende de sobriedade. Sabe por que muitos de nós está com o closet do quarto de guerra quebrado? Porque estamos indisciplinados numa mente espiritual. Satanás conseguiu nos tirar do lugar de origem na nossa consciência. A gente consegue tolerar ter toda uma vida de aparência sem de fato nós sermos. O que esta palavra tem o propósito é de nos despertar dessa cegueira espiritual. Isso vai começar a partir da nossa mente disciplinada. Uma mente sóbria é uma mente preocupada com o estilo de vida de oração. Uma mente disciplinada é uma mente que se volta para os preceitos e ambientes aonde Deus está. Precisamos nos disciplinar mentalmente, levar a nossa mente a cogitar as coisas do alto. O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Colossenses, e uma das falas fantásticas dele é: se vocês já morreram com Cristo, realidade espiritual. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, realidade espiritual. Se vocês entendem que Cristo veio para resgatar vocês para o lugar de origem, disciplinem a mente de vocês. E comecem a cogitar as coisas que são de cima, onde Cristo está à destra de Deus. Satanás está pegando a nossa mentalidade e nos fazendo se condicionar a uma vida passageira que não se volta ao nosso lugar de origem. Fala para o teu irmão: você tem uma origem. O céu é a tua pátria. Não esqueça que o céu é o teu lugar. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Em outras palavras, estejam criteriosos e vigiai. Em outras palavras, a tradução sobriedade está de critério. Sede criteriosos e vigiai em oração. Tem que ter um critério. É necessário um critério, é necessário um molde, um estilo de vida que esteja compatível com a realidade não terrena, mas uma realidade espiritual. Sejam sóbrios. Há uma porção do Espírito Santo em nossa vida. Há uma doce e perene presença nesse lugar. E ela está nos constrangendo a cada dia que passa. Então estar sóbrio é ter a capacidade também de discernir o inimigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Por que muitos estão saindo do caminho e caindo nos cativeiros de Satanás? Porque não estão sóbrios. Alertas. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Todas as vezes que um cristão termina na sua vida, na sua trajetória, caído, devorado, a grande causa dele ter caído é a falta de sobriedade, disciplina na mente.
Quando a gente perde uma mente espiritual e começa a viver como cidadão da terra, Satanás sabe como nos vencer. Olha Jesus disciplinado, o maior servo que já pisou na terra, não existe outro. José tipificava Jesus, o Cristo sofredor, no Antigo Testamento. Olha o que acontece. Satanás se apresenta diante dele: tudo te darei, se prostrado me adorares. Jesus olha para ele: aqui tem critério. Aleluia. Aqui tem uma mente disciplinada. Vocês só conseguem dominar quem não tem disciplina espiritual. Quem vive a sua vida à moda lavantê, vai-se embora. Quem não ora, quem não busca, quem não lê a palavra, quem não jejua, quem não se preocupa com as coisas eternas, é uma presa fácil de Satanás. Quando ele olha o adversário, e há um texto fantástico que fala sobre isso, e diz, Jesus olha para o adversário e diz: aí vem o príncipe deste mundo, e nada ele tem em mim. Porque Jesus tem critério, vida espiritual, disciplina, ordem, organização. Fala para o teu irmão: organize-se, disciplina a tua vida ao ambiente espiritual, porque Deus só pode ser adorado espiritualmente. Quem não alcança esse ambiente espiritual não adora Deus. Quem não alcança esse ambiente espiritual não nasceu de novo, porque nós nascemos de novo para uma vida voltada aos preceitos de Deus. Sejam sóbrios. Será que a gente pode vir para mais um ponto aqui? Porque o primeiro, a maneira de viver segundo Deus requer de nós sobriedade. E o segundo, Miquel, a segunda coisa, santa expectativa na volta de Cristo. Está no mesmo texto que o apóstolo Pedro leu. E esperai até o fim, pela graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Vocês estão me ouvindo? Diga amém. O que Pedro está falando aqui, o apóstolo, ele está falando de anseio pela volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, a igreja será glorificada com ele. A maneira de viver segundo Deus requer de nós um anseio pela volta de Jesus Cristo. Parece que a gente está preso no Salmo de Davi 51, onde ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quando eu paro para pensar nisso aqui, eu vejo que muitos de nós só ficamos felizes e alegres se conquistarmos o carro do ano, se conquistarmos a casa do ano. Nós estamos extremamente felizes e alegres se cair aquele pix, plim, aquele barulhinho. Opa, chegou a farpela. Nós só ficamos extremamente felizes quando estamos comendo uma comida boa, ou quando vamos dar um passeio para estar no ambiente de família. Mas nós perdemos a alegria da salvação. Quem que hoje pensou na eternidade? Quem que hoje acordou dizendo: Jesus, poderia ser hoje? Para quem já acordou pensando no boleto? O fim de mês está chegando. Estamos presos no Salmo 51. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Perdemos a alegria, perdemos o fervor. Por quê, irmãos? Porque outra coisa está nos alegrando muito mais do que o Messias. Isso aqui é para a gente. Nós não podemos ser hipócritas, irmãos. Jesus é a última pessoa que a gente vai conversar antes da gente dormir. Toma esse dia que já foi e abençoa o de amanhã, porque o Senhor está lá, eu estou aqui. Jesus só vai aparecer na nossa última instância do tempo. O que o apóstolo Pedro está deixando para nós. A segunda coisa
que requer de nós, de um estilo de vida segundo Deus, é uma santa expectativa na volta de Cristo. Quando não estamos resolvidos nessa convicção, nos movimentamos em prol de uma glória passageira. Quero glória, quero reconhecimento, quero cargo, quero coisas. Por que nós estamos extremamente preocupados com isso? Porque os nossos olhos saíram do alvo. Porque muitos crentes procuram a glória que vem dos homens? Porque tiraram seus olhos de Jesus. Por que os crentes colocam as coisas à frente do seu Deus? Mateus capítulo 6, o reino não é mais prioridade. Perdemos os olhos de Jesus. Perdemos a santa expectativa. E em Jesus está a nossa maior expectativa, pois é nele que seremos glorificados. Onde está Cristo? Perdemos a motivação de Jesus. Um time de futebol vale muito mais do que ele. Se acontecer a descida do Espírito Santo num dia de futebol, eu fico desconfiado se alguém vai se render à presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque perdemos os nossos olhos de Jesus. Jesus só está com a gente no final do dia, quando a gente vai dormir, e depois disso vem um belo ronco e a gente já dormiu e acabou o dia. Fala para o teu irmão: cadê aquela santa expectativa? Às vezes eu me pergunto, cantando esse hino, até mesmo em casa, eu canto e falo: meu Deus, como eu sou hipócrita. Eu digo que eu estou à espreita da tua volta e eu só penso em você no final do dia. Eu digo que eu estou à espreita da tua volta e eu te dou 2 minutos de oração. Eu digo que eu estou à espreita da tua volta, eu nem sei aonde inicia Gênesis. Eu digo que eu estou à espreita do Senhor, eu nem sei qual foi a última vez que eu li os evangelhos de Mateus, Marcos. Eu digo que eu estou à espreita do Messias, mas eu nem sei por que Jesus Cristo derramou o sangue dele. Meu irmão, há uma grande hipocrisia no meio cristão no Brasil. Eu não posso falar de Angola, eu não posso falar dos Estados Unidos, eu não posso falar da Europa. A Europa está gelada e nós estamos mais gelados ainda. Porque a gente abre templo, a gente se veste como crente e a nossa expectativa está no ventre. Porque a melhor maneira de se encher e superlotar uma igreja é colocar um brinde. Se a gente fizer uma conferência, igual disse Juliano Som, Vai Valer a Pena, não precisa tocar Vale Valer a Pena não. Mas ele, na ministração dele, disse: vamos mudar as nossas campanhas, 7 passos para morrer. Eu falei: opa, estamos preocupados com o nosso ventre, irmãos. Uma das formas de nós perdermmos a mentalidade na expectativa em Jesus é o ídolo do nosso ventre, é o nosso eu. Aquele que escolher a sua própria vida, perdê-la. Fala para o teu irmão: mata esse eu. Porque aquele que perder a sua própria vida por amor de mim, que é em Cristo, encontrará a vida. Vamos parar de romantizar. Se aliançar com Jesus é perder a vida. Vamos parar de romantizar. Se aliançar com Jesus é perder coisas importantes na nossa vida, porque algo mais importante chegou nela. Vamos parar. Vamos colocar um critério em nossa vida. Ele precisa ser a nossa santa expectativa. Não é nem o pregador da noite ou pregadora, não é nem a estética de uma igreja, é Cristo. Aleluia! Aleluia!
porque abrimos a porta desse templo, porque em breve, a santa expectativa acontecerá. Nós não estaremos mais aqui. Aleluia, aleluia. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. O que levava os irmãos a frequentar as consagrações de sábado? E às vezes era de 7 da manhã até 2, 3 horas da tarde, quando não emendava uma consagração na outra. Era santa expectativa. O que levou Atos capítulo 2 a acontecer? Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Há quem diga que na mente deles Cristo ia voltar naquele tempo, porque disse: fiquem lá. E era tamanha a expectativa da igreja primitiva, que para eles parecia que a volta seria iminente. Aleluia, aleluia. Você acha que por que Paulo falou: e nós que estivermos vivos seremos arrebatados? Porque na cabeça do apóstolo Paulo, Cristo ia voltar e ele estaria vivo. Santa expectativa. A maneira de um cristão viver nesse mundo requer expectativa no alto. Terceiro, obediência e rendição. Capítulo 1, verso 14 e 16. Como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores de vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira. Aí aqui foi a chave da temática: a maneira de viver segundo Deus. Nesse texto aqui, ó, pequeno: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A maneira de viver segundo Deus requer de nós um critério. Qual é esse critério? Obediência e rendição. Ninguém consegue obedecer sem antes estar rendido. Veja se um filho consegue obedecer um pai sem estar rendido. Veja se uma filha consegue obedecer a mãe sem estar rendida à mãe. A mãe fala, a filha obedece e se rende. Obediência e rendição. Antes éramos filhos da desobediência, vivíamos debaixo de ira e condenação. E agora, filhos obedientes, reconciliados. E uma coisa importante: a obediência antecede a santidade. A santidade não vem primeiro, o que vem primeiro é a obediência. Como filhos obedientes, não vos moldando, santidade. A santidade está equiparada a uma vida de obediência diante de Deus. Assim como o Pai é santo, devemos nos submeter a esse estilo de vida, santidade. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. O que isto quer dizer, Miqueias? Ser santo é ser alguém distinto do mundo e apegado a Deus. Você já se sentiu fora da casinha nesse mundo? Quem aqui já se sentiu um alienígena de vez em quando? Fala assim: irmão, esse mundo aqui não é para mim não. Eu não estou sendo eu aqui. Tem alguma outra realidade que eu preciso viver. Isso só vem diante de uma pessoa que está apegada a Deus e desassociada do mundo. A melhor forma de ver se um crente, não cristão, um crente, cristão já é nascido. Mas a melhor forma de saber se um crente, ele de fato nasceu de Deus, é ver o seu relacionamento com o mundo. Se ele estiver apegado com o mundo, ele ainda não nasceu de novo. Se o carnaval ainda mexe com ele, não nasceu de novo. Porque depois que você nasce de novo, que carnaval o quê? Que festa o quê? Essa é a conversa de quem ainda está prestes a nascer. Quem já nasceu tem outra coisa, tem outro anseio, tem outra expectativa. Está olhando é para a volta de Jesus. O carnaval pode sofrer a atualização que for. O governo pode quebrar o pau da barraca. Você está com a expectativa na volta do Rei Todo-Poderoso. Nascemos do alto. Ser santo é ser alguém distinto do mundo e apegado a Deus. Olha o que ele diz: não permitam que o mundo amolde vocês as paixões antigas. O que está acontecendo nesse século, irmãos? Isso aqui, se for alguma mentira, alguém pode se levantar e falar: você está mentindo, irmão. O mundo está ditando os critérios que a igreja precisa ter para atrair pessoas para dentro dela. Parece que o caminho de oração, jejum, santidade
a seriedade das ministrações não está sendo suficiente para atrair o público. Tem que colocar alguma coisa para brilhar, para as pessoas ficarem mais entusiasmadas. Tem que ter uma mega explosão num cartaz qual o encarte do Guanabara? Quem vai estar lá hoje? Nossa, eu vou tal dia, porque nesse dia não. Nesse dia vai virar a chave. O culto está em torno do ventre o tempo inteiro. Saciar o próprio eu e a própria vontade. Meus desejos, é o meu culto. Esse é o meu culto. Que nosso culto? O culto é sempre de Deus. Quando o homem decide fazer um culto para si, é aí que o palco não é mais um altar de Deus, se torna apenas um lugar de entretenimento e animação gospel. Não permitam que o mundo molde vocês. São vocês que vão ditar os critérios do mundo. Jesus olha para os seus discípulos e fala: vocês serão sal. O mundo não pode exercer poder de influência sobre vocês. Vocês, por onde passar, exercerão poder de influência. Quem é Atenas, Paulo? Vê se tem algum púlpito aí, prega a minha palavra. Quem é Astarote? Quem é Lilith? Quem é Moloque? Nós somos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Alguém já colocou uma lâmpada dentro de uma escuridão e a escuridão prevaleceu sobre a lâmpada? Poder de influência. Por que o cristianismo do Brasil está sofrendo, está entrando numa performance que gira em torno do ventre do homem? Justamente por causa disso. Os valores estão invertidos. Os padrões estão girando em torno do seu próprio ventre. O que vai ter lá? Jesus, Espírito Santo. Quem vai falar hoje? Deus através do seu ministro. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. E eu já vou caminhar para encerrar. Todo o nosso proceder na sociedade deve ser para a glória de Deus. Quando a gente não vive para a glória de Deus, vivemos para a nossa própria glória. Nos importamos com os aplausos dos homens. Mas quando vivemos para a glória de Deus, abrimos mão do nosso eu. Abrimos mão do nosso sonho. Abrimos mão do que está diante de nós para se apegar a Deus. Observe, Efésios capítulo 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sóbrios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejam insensatos, mas entendam qual seja a vontade do Senhor. Viver uma vida desenfreada é resultado de quem não está lúcido, sóbrio. Ou eu sou embriagado do Espírito, ou eu sou embriagado do vinho em que há contenda e dissolução. E sabe qual é o contexto do não vos embriagueis com vinho e a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo? Disciplina na mente espiritual. Não é ser espalhafatoso, não é pulo, não é grito. É alguém disciplinado na consciência. Vocês vão parar de pregar, não? Vão prender vocês. Mas convém a nós obedecer a Deus do que aos homens. Pedro não falou em línguas para o cara e ameaçou o cara. Ele simplesmente falou: cara, faz o que você tem que fazer. Eu estou disciplinado, estou disposto a morrer pelo meu Senhor. Disciplina, uma mente voltada para os preceitos de Deus. Quarto e último ponto, ou coisa, a maneira de viver segundo Deus requer de nós o que, Miqueias? Temor. Verso 17 do capítulo 1. Se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. É o
alguns lugares não existe mais isso aqui, irmãos. Às vezes, em muitos lugares, mal conseguimos ter reverência no momento de oração. E outras, a gente não consegue ter reverência na nossa própria casa. A gente não consegue se submeter a uma disciplina espiritual na nossa própria casa. A gente é vencido o tempo inteiro pelos ardis de Satanás. Precisamos voltar ao temor de Deus. O temor de Deus é o princípio de todo saber. É o princípio de toda consciência, é o princípio de toda sabedoria. Temor, o fim é temer a Deus e se apartar-se do mal. Precisamos temer ao Senhor. Onde está o nosso temor, irmãos? Antigamente, os ambientes de igreja eram um silêncio que só. Chegava todo mundo. Hoje, em alguns lugares, parece a praça da alimentação. Você não sabe quando que o culto começou, quando que ele terminou. Conversa vai, conversa vem, não tem oração, não tem consagração, ninguém se volta para Deus. A ministração gira em torno do ventre do homem. Porque a melhor maneira, irmãos, de se atrair um público é pregar sobre o ventre do homem, os desejos, as nossas vontades. Hoje Deus vai fazer aquele mistério. Falou aquele mistério, acabou. A pessoa já, meu Deus falou que vai fazer aquele mistério na minha vida. Mas a gente fala assim, ó, Cristo está às portas, né? Cristo está às portas, né? Precisamos ter o nosso temor restaurado. E se de fato consideramos o Pai, devemos temê-lo em nível de honra. De que forma, e aqui eu vou partir para encerrar, de fato. São 7h24, rapidinho. De que forma eu comprovo que eu temo a Deus em nível de honra? Considerando o sangue de seu Filho na cruz do Calvário. Vamos lá? Primeira carta de Pedro, capítulo 18, capítulo 1, do verso 18 ao verso 20. Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, prata, ouro, da vã maneira de viver, o qual recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. E o Senhor me parou aqui. É de suma importância levarmos em conta nosso estilo de vida, considerando cada gota do sangue de Jesus. É de suma importância levarmos em conta nosso estilo de vida, considerando cada gota do sangue de Jesus. Por que, Miqueias? Porque esse sangue tem valor. Ele morreu pelas nossas vidas. A vida que a gente tem nem é nossa. Fala para o teu irmão, você ganhou uma vida. Jesus te emprestou no dia que ele pagou o boleto que você não podia pagar. E o que acontece nesse século? Os homens blasfemam do sangue precioso de Jesus. Eu quero viver da forma que eu quero. A maneira que eu desejo viver não é segundo Deus, é segundo mim. Igual o índio. Mim quer viver para mim. Mim vive segundo mim. Ninguém quer dar conta mais do precioso sangue de Jesus. Pregar sobre o sangue de Cristo já não mais anima ninguém, nem gera alegria, nem temor. Uma chave está atraindo muito mais as pessoas do que o precioso sangue de Jesus. Como que eram as ceias antigas?
Eu posso falar porque eu estive em várias dessas ceias antigas. No partir do pão, no momento do repartir o cálice. Marcinho, pastor Silvio, o quebrantamento extremo. Lembrando da ceia de Cristo Jesus. Trocava o cálice, já trocava o cálice se quebrantando. Porque o maior espetáculo que pode acontecer numa igreja é entender quem é Cristo. É entender o valor do sangue de Jesus. É por causa desse sangue que muitos serão julgados, ou para a vida eterna, ou condenados eternamente. Porque não deram crédito ao sangue de Jesus. Seu sangue fala mais alto do que o sangue dos bodes. Como é que se purificava os pecados antigos, Caio? Levava-se um novilho, bode, cabrito, e fazia-se expiação. Só que no outro dia o pecado permanecia no mesmo lugar. Aí veio o cordeiro, e de uma vez por todas ele purifica a humanidade. Seu sangue fala mais alto do que o sangue de bode. E os trabalhos que são feitos por aí, o sangue de Cristo fala mais alto do que o sangue de bodes. Por que Satanás não consegue pegar certos tipos de cristãos e aniquilar as suas vidas? Quando ele olha, ele vê o cordeiro partido e o sangue dele nos umbrais da porta do nosso coração. Eu achando que eram os meus dons, que eram os meus talentos, que eram as minhas línguas estranhas que faziam o diabo correr. É o sangue do cordeiro. É Maia Sôria, Maia Sôria. Eu pensando que eram os meus talentos, as minhas madrugadas. Não. É o sangue na porta dos umbrais. Sangue da porta. Sangue na porta, sangue na porta, sangue na porta. Ele olha para nós, ele vê o sangue, Sheldon, aspergido sobre a nossa vida. Eu não posso pegar. Esse era o cara que estava preso em pornografia. Esse era o cara que estava preso em alcoolismo, em drogas, porque eu não posso mais nada. O sangue do Cordeiro chegou. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O que tem que nos alegrar é o sangue na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Por que os homens estão recebendo glória para si? Seu ventre fala muito mais alto do que o sangue do Cordeiro. Seus dons e talentos estão à frente do sangue do Cordeiro. Eu cheguei aqui por causa dos meus dons e meus talentos. O sangue te tirou do lamaçal do pecado. Quando a vaidade tenta entrar no coração, Luquinhas, ele lembra e fala: é o sangue, cara. Não era nem para você estar fazendo o que você está fazendo. Tu era viciado em coisas erradas e ilícitas. Se não fosse meu sangue, você não estaria aí. Aleluia, aleluia, aleluia. O crente está lá fraquinho, orando ao Senhor, cabisbaixo, quebrantado pelas circunstâncias do mundo. Ele está quase caindo, mas não caiu ainda. Satanás vai tentar com seus ardis, e quando ele tenta chegar, ele vê nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia. O apóstolo Pedro estava querendo dizer aos irmãos: perseverem, vocês sabem que não foi com ouro ou prata que foram resgatados, o valor é maior, é o sangue do Cordeiro imaculado. É o sangue do Cordeiro.
lembra? Jael, antes de vocês saírem, povo hebreu, antes de vocês saírem do Egito, primeiro, sacrifica o cordeiro dentro da casa. Coma um cordeiro. E o sangue faz o quê? Passa nos umbrais da porta, simbolizando que Cristo é o nosso cordeiro pascual. Fala para o teu irmão, nós não somos nada. O que são os nossos talentos e dons perto do sangue de Jesus? Estamos conquistando tudo porque Ele está nos dando como bônus. Se coloque de pé, irmãos. Por que todas as vezes que a gente fala do sangue do Calvário, Satanás estremece? Por que quando falamos do sangue do Cordeiro de Deus, o diabo estremece? Ele lembra do dia em que travada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, teu aguilhão? Ele riscou a cédula que era contra nós. Ele riscou a moeda, o escrito que era contra nós. A cédula que fazia o Miqueias, o Jonathan, o Stanley condenados. Cristo riscou a cédula que era contra nós. E o que mais? Colocou seu sangue. Colocou seu sangue. Não mediu esforços para derramar sangue sobre as nossas vidas. Lá estava eu, lá estávamos nós, mortos em pecados, em delitos, mortos na mentira, na maledicência, nas palavras torpes, mortos. Alguns estavam presos em grilhões, em religiões diversas. Alguns estavam presos em amarras, em feitiços e pactos. Mas o sangue do Calvário, oh, aleluia, aleluia. Você consegue perceber aí? É o sangue dele. Diga para uma ou duas ou três pessoas: é o sangue dele. É o sangue dele. É o sangue dele. O sangue dele, o sangue dele, o sangue dele, o sangue dele. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. É o sangue dele. Iremos prestar contas ao sangue do Cordeiro. Iremos prestar contas ao sangue do Cordeiro. É o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro. João olhou e disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João está dizendo: eu abro alas, abram alas para o Cordeiro. Desçam, porque é o Cordeiro que sobe em nível de evidência. Se arrependam, porque é o Cordeiro que sobe em nível de evidência. Se convertam, porque é o Cordeiro que sobe em nível de evidência. É o sangue que purifica de todo o pecado. Por alguns instantes glorifica o sangue dele. Seu sangue foi tão poderoso que até dom de línguas, interpretação de línguas, o dom de palavra, de sabedoria, de ciência, até isso ele depositou sobre nós. Seu sangue é tão precioso, seu sangue é tão precioso. Ele quebrou cadeias, ele desfez as amarras. O que você servia? Eu servia a Ciclano, eu servia a Beltrano. A partir de hoje, Cristo é o teu Senhor,
Cristo é o teu Senhor. Cristo é o teu Senhor. Como é que eu cheguei? Eu cheguei cheio de vícios na minha vida, mas o Senhor me arrancou de lá. Oh, o Senhor nos arrancou do ambiente de escravidão. Oh, precioso. Isso por alguns instantes, se alimenta do cordeiro com ervas amargas. Tende grande gozo e alegria ao passardes por diversas provações. Tende grande alegria ao passardes por diversas provações. Abatidos, mas não destruídos. 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 Não. Te abateu, mas não te matou. Te abateu, mas não te matou. Te feriu, mas não te matou. Encostou em você, mas não te matou. Abatidos, mas não destruídos. Foca no teu Senhor aí. Isso é Ele. Eu pensei que ia morrer, mas Ele disse: vem para o diaconato. Eu pensei que eu ia morrer, Ele: vem ser meu discípulo. Hoje será o ano que eu vou sair. Não, vem para o meio da chama. Vem, tem de grande alegria por passar por diversas provações. Não posso desistir. O sangue me pegou na curva. Glorifique. Jesus. Seja renovado aí. Jesus. Cristo. Seu sangue fala mais alto do que o sangue de bodes. O sangue dele fala mais alto do que o sangue de Abel. É o sangue. Era para todo mundo nessa casa estar desvirtuado, mas o sangue chegou. Oh, sangue. É o sangue.